Danilo Visconti. Tudo bem, Danilo? Bom dia. Tudo bem, Valdomiro? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, ouvintes aí da Rádio Cidade, o pessoal aqui também que tá atrás dos bastidores, né? E estamos aí para mais uma empreitada. E agora confirmada, estamos à disposição aí da rádio. Deixa eu cumprimentar o Cícero que está discretamente aqui no canto, aqui nos bastidores. O Cícero é mais de bastidor, né? É mais discreto, né, Cícero? Advogado. Né? Mas, Danilo, confirmado então, agora não Podemos agora, Podemos. Como é que se deu essa tua ida pro Podemos? Não, assim, Valdomiro, aquilo que a gente sempre vinha falando aqui, né, quando a gente era entrevistado, que na verdade eu estava deixando sempre na mão de Deus, assim, eu não tinha primeiro nenhuma definição se eu iria ou não iria. Eu não tinha nenhuma definição se eu iria federal, se eu iria estadual, né? Muito embora minhas pautas, elas são totalmente focadas, a federal é uma coisa que eu gosto muito, né? E a questão partidária, então, menos ainda, né? Teve aquela questão lá com o PL. Depois do PL, eu tive esse namoro ali com republicanos, essa conversa com republicanos, fui muito bem recebido aqui pelo Cláudio, pelo presidente municipal, né? Então pelo pessoal aqui. Só que aí nesse meio tempo veio o Podemos, então, né? O Podemos hoje está num projeto de reestruturação nacional, inclusive, que a Renata Abreu, a presidente nacional, ela está focada muito nessa questão de trazer o partido com o movimento conservador, né, dar força e liberdade para o movimento conservador dentro do Podemos. E aí, evidentemente, que é a minha bandeira, né? Então é o que eu venho já defendendo aí há muito tempo, essa parte cultural, essa parte do conservadorismo. Então, casou, né? E aí o ato formal mesmo de filiação e de lançamento e de oficialização da pré-candidatura em Florianópolis aconteceu na sexta-feira, né? Junto com o Topázio, que é o prefeito de Florianópolis, que também estava no PSD e veio junto para o projeto do Podemos, né? E mais umas outras lideranças, né? Justamente no sentido de trazer para o Podemos, então, a nível estadual, a nível federal, né? Essa questão do conservadorismo que é muito forte, né? Então, evidentemente, não tinha como a gente negar, né? Então foi uma conversa que eu tive com a Paulinha, deputada estadual, junto com a Renata Abreu, junto com a equipe lá, e aí no fim batemos o martelo e agora estamos lá para a candidatura. Claro, Danilo, digamos assim, tua vida política foi bastante atribulada nesses últimos meses, né? Dessa questão do encaixe a partida. Agora, inclusive até, não sei se você viu, até o próprio Cacá esteve aqui, na rádio até, né? Falou sobre essa situação, não se vê nenhum problema. Você encontrou no Podemos aí uma casa legal para tocar tuas ideias, hoje tu é pré-candidato, mas para tocar agora pré-campanha, depois eventualmente uma campanha, tem encontrado agora, digamos assim, um ambiente de paz, digamos assim, não? Assim, Rodrigo, até o prefeito Topázio lá na filiação dele, ele falou uma coisa que ele foi muito feliz ali para nós, que o partido é um local onde a gente tem que estar feliz, tem que servir e tem que ter o direito de sonhar, né? Então o Podemos, ele trouxe para mim isso, assim, a possibilidade de estar em casa, né? É um partido muito organizado, um partido estruturado, um partido que tem um planejamento, um partido que tem um projeto, é um partido onde permite que a gente possa servir, que é aquilo que eu gosto de fazer por meio dos comentários, das opiniões, das críticas que eu faço, né? Eu sou um cara, quem acompanha a gente na rede social sabe que a gente é outsider, a gente não tem medo de ninguém, eu não tenho medo de autoridade nenhuma, então aquilo que eu vejo que está errado eu vou lá e aponto e deu, pouco importa se eu vou ser criticado ou não, né? E a possibilidade de sonhar, que seria essa questão justamente de trazer para o Brasil aquilo que o Brasil precisa, né? Então o que eu vislumbro muito, infelizmente, hoje na política municipal, estadual e federal, é que os candidatos eles vão apenas por uma questão de ego, por uma questão de jogo, né? Os caras utilizam uma candidatura, às vezes a federal ou estadual, para ser um trampolim para a prefeitura ou vereador. Tu vê que já perde o respeito pelo cargo já na participação, né? Aí quando vem numas entrevistas, o que eles falam, temos que trazer emenda para Brusque. Pô, mas só faltava não trazer. Aí, assim, é o fim da picada, né? O cara recebe 70 milhões por ano e ainda é capaz de botar emenda no bolso. Então, assim, então o que eu quero mostrar para a cidade e o que eu quero mostrar para o estado e mostrar para o país é que existem pessoas capacitadas, pessoas que conhecem da administração pública, pessoas que conhecem da legislação, pessoas que não têm medo de ninguém e que principalmente estão para levantar a bandeira do conservadorismo. Quanto à questão de Brusque e do Podemos, eu sou suspeito a falar do Cacá e do Buda, né? Eu trato como Buda, porque os dois são vascaínos, né? Assim como eu, então a capitania vai estar muito bem representada. Quem deve estar contente é o Marcolan, né? Então, assim, conheço eles há muitos anos. Inclusive, na candidatura do Cacá em 2020 nós demos uma força para eles, inclusive o Cícero também ajudou a candidatura do Cacá.
que nós já éramos, eu era inclusive advogado do Podemos em Brusque. Então, assim, eu sou suspeito a falar, né? A gente sabe que tem essa questão hoje no município, com essa proximidade com o governo municipal, né? Só que, como eu volto a dizer, nós estamos diante de uma candidatura nacional, né? Pautas nacionais. O Brasil hoje, para você que está em casa e que talvez não sabe, o Brasil hoje está com endividamento de 91% do PIB. Ou seja, 91% do nosso PIB está endividado pelo governo federal. O Brasil hoje, a produtividade média do brasileiro, da carga de trabalho, é 0,6% anual. Então, assim, e é um país que, em vez de estar discutindo logística, tecnologia, capacitação de mão de obra, fica discutindo redução de jornada de trabalho. Apenas para quê? Para populismo barato, para querer mostrar, não, vocês vão ficar mais tempo em casa. Um país que começa a trabalhar depois do carnaval. Então, assim, o que eu quero trazer? Responsabilidade, né? Hoje, infelizmente, é isso que está faltando. E é isso que a gente vem batendo na rede social, né? E principalmente focado nessa questão do marxismo cultural, que a gente quer eliminar, né? O ataque à família, o ataque às nossas crianças. Então, é isso que eu digo para vocês. O deputado federal, infelizmente, hoje, o que a gente percebe é que as pessoas entram numa candidatura, seja estadual, seja federal, sem saber o que fazem esses deputados, sem saber o que estão fazendo lá, né? Então, infelizmente, acontece na Câmara de Vereadores. Aí um projeto de lei passa aqui que os caras nem lê, entendeu? E aí querem discutir legislação federal como, né? Quantos projetos de leis entram na Câmara dos Deputados, né? Então, é isso que a gente tem que começar, sabe? É profissionalizar e começar a dar respaldo para a população, porque o que a gente mais escuta é isso: política é tudo igual, né? Mas eu não sou igual aos outros, eu vou responder por mim, né? Então é nesse sentido, assim. Então a gente está com o nome à disposição. É como, respondendo a tua pergunta, é nesse sentido a questão do Cacá, a questão do Podemos Municipal. Tenho uma boa relação com eles, respeito a posição deles com o governo municipal, não vou influenciar em nada. Como eu falo, eu não preciso da política para sobreviver, mas evidentemente que eu tenho as minhas opiniões. Só que hoje eu estou focado nessas pautas nacionais. Por quê? Porque é isso que o Brasil tem que solucionar primeiro. O Brasil tem 5.570 municípios. Brusque é um desses. Brusque está entre os 295 municípios do estado. Então eu não posso simplesmente chegar e isolar Brusque, botar numa ilha e dizer, não, vou resolver o problema de Brusque esquecendo a nação. Não existe isso, né? Até porque legislação, educação, quem é que disciplina? Federal. Tributo, federal, os grandes tributos, a parte de assistencialismo, federal. Então, assim, tudo isso passa por lá. E se nós não tivermos alguém lá para chegar e dar com o pé na porta, para dizer, gente, vamos acabar com essa putaria, vocês podem ter certeza que Brusque vai sofrer um impacto. Então, é por isso que nós estamos entrando. A Controladoria Geral da União, que é a nossa famosa CGU, apontou mais de 35 mil irregularidades em editais de licitação federal, em processos licitatórios dentro do Poder Público Federal. Eu pergunto, onde é que estão os deputados? E esse dinheiro, se essa irregularidade vai para onde? Vai para o bolso de quem? Não vai aqui para o bolso da cidade. Então é isso que eu falo para vocês, a gente tem que focar em pautas federais. E a questão de emenda, né? Pelo amor de Deus, se o cara não fizer... É básico, né? É o básico, né? Ô Danilo, você citou duas situações, você coloca como a tua agenda, a tua pauta, os temas de aspecto culturais. Você citou essa questão do debate que está latente de redução de jornada de trabalho. Você não considera esse um tema para se discutir nesse momento? Não, quer ver, Valdomiro, o que eu parto do princípio? O que está faltando para o brasileiro é um bom imaginário. O que é o bom imaginário? Hoje tu pegas um jovem de 16 anos, 17 anos, quando ele vai entrar no mercado de trabalho. O que esse cara está imaginando da vida dele? Vamos supor, ele está imaginando constituir uma família, ter filho, progredir, prosperar, criar uma empresa, montar um negócio. Esse cara, ele é incentivado a fazer isso? Não. Por quê? Porque hoje tem a cultura do assistencialismo sindical. Ou seja, 35 anos no Brasil, só dizendo que o trabalhador é inimigo do empregador, o empregador é inimigo do trabalhador, que o empregador não presta, que o trabalhador não presta. Cara, resultado prático disso tudo é que o Brasil, como eu falei anteriormente, está crescendo na produtividade 0,5, uma média anual. Ou seja, o Brasil não está produzindo mais nada. Nós estagnamos na produção. O Brasil está crescendo a população, nós estamos com 213 milhões, se eu não estou enganado, de brasileiros, e a produtividade não acompanha. Ou seja, a falta não é de trabalhador, a falta é de mão de obra qualificada. Se você pegar aqui em Brusque hoje, você que está aí nos escutando, comerciante, empresário, você vai ver a dificuldade que é uma empresa hoje contratar uma mão de obra qualificada, empenhada e fiel ainda, e leal à empresa. Porque hoje o cara vem, fica 2, 3 meses, vai embora, está desapegado. Por quê? Porque falta imaginário. Então, quando tu me pergunta se eu sou a favor da redução da jornada de trabalho, eu digo não, eu sou a favor do incentivo do bom imaginário.
A partir do momento que o ser humano começa a desenvolver esse bom imaginário, a criar essa cultura da prosperidade, essa cultura de olhar, poxa, a minha renda não é mensal, a minha renda tem que ser anual, como o americano faz. Entendeu? A minha renda mensal, quando eu ganho, sei lá, 5, 6 mil, o que vai para isso, o que vai para aquilo, sobra uma migalha. Agora eu tenho que me planejar anualmente. Isso tudo vem do imaginário. Então o Brasil deveria estar discutindo isso, deveria estar discutindo logística. Só para ter uma noção, é muito mais caro hoje um produto sair do norte do Brasil aqui para o sul do Brasil do que para o norte para a China. Andar dentro do Brasil é mais caro do que andar para fora do Brasil. E isso tudo, eu acho que é muito mais urgente do que a jornada de trabalho. É só tu parar para pensar, o Brasil hoje é um dos países que mais tem feriados no mundo. Entendeu? Mais feriados. Só que o problema não é a jornada de trabalho, o problema é a carga tributária. Tu trabalha 12 meses e o Estado arrecada quanto desses meses que tu trabalha? Por quê? Porque o Estado tem que bancar o quê? O assistencialismo. E o assistencialismo vem da onde? Do dinheiro do trabalhador. E isso eles não falam. Entendeu? Então, na verdade, é um ciclo vicioso. Que ele pega o trabalhador, engana o trabalhador com o discurso do vitimismo, dizendo, cara, tu és um pobre coitado, um Zé Ninguém, tu vais ficar a vida toda dependente de nós, Estados. Enquanto isso, o trabalhador trabalha 12 meses para ganhar 13, que é o 13º, só que desses 13, 5, 6 vai para o Estado, na forma de tributo. De forma direta. Tirando a forma indireta, se o cara quer comprar um carrinho, uma moto. E aí quando o cara compra uma moto, o cara quer empreender e trabalhar, o que acontece? Que nem acontece em Brusque, um anteprojeto de lei dizendo que não. Fulanos aqui tem que ser regulamentado a dele. Cara, o que é isso? Então tá vendo como é muito maior, é muito mais profundo do que uma simples redução de jornada de trabalho. Por isso que eu digo, isso é um projeto populista do PT e da esquerda para querer ganhar voto. É a mesma coisa, se você pegar o governo federal, acho que está com 403 bilhões de assistencialismo previsto para esse ano. Bolsa Família, Vale Gás, auxílio, liberação de FGTS, para quê? Para ano eleitoral. Só que vai chegar no que vem, se o PT tiver no poder ou não, alguém vai ter que pagar essa conta. Vai sair da onde? Desse trabalhador que hoje o PT diz que ele só pode que ele tem que trabalhar 5-2, não mais 6-1. Entendeu? Tá vendo como é hipócrita? Que até já faço a pergunta pro Danilo, ele diz o seguinte, pergunta se o Danilo em eventual segundo turno apoiaria Jorginho ou João Rodrigues? Jorginho, hoje, como eu falo para vocês, na verdade Santa Catarina, ela tem esse privilégio, né? E não é à toa, que é assim, o Brasil cresce 2,3% ao ano, a economia, né? Santa Catarina 4,9%. Por quê? Porque nós, graças a Deus, não somos governados pelo PT, né? Então, e não temos a mentalidade de esquerda no governo estadual. Então, hoje, tanto o João Rodrigues quanto o próprio Jorginho são dois caras que eu vejo que são de direita, né? Cada um com a sua método de trabalho e a sua forma de gestão. E o Jorginho, nós vamos estar coligados com o Jorginho, né? Nós vamos assumir esse projeto com o Jorginho, então nós vamos estar no primeiro e no segundo turno com o Jorginho Melo, né? Que é o que eu vejo que Santa Catarina tá andando bem pra caramba na mão dele, ele tá muito focado na questão de logística. Tu vê esse projeto da Via Mar que ele vai botar em prática agora, pessoal, isso aí vai dar uma diferença na parte assim, não só na parte de turismo que vai conectar os municípios de Santa Catarina, mas a parte principalmente econômica do estado, né? A gente vê nele a questão também, o interesse do Jorginho na questão da desburocratização. Ele é muito focado nesse negócio do empreendedorismo, de deixar o empresário trabalhar, né? A parte lá no oeste, a preocupação que o Jorginho tem com a questão lá que quando pega nas safras, né, a parte de granizo, ele inaugurou recentemente lá um aparelho lá para justamente antecipar e evitar esse problema lá que tem muito, né? Então assim, a gente vê que ele é um cara interessado, né? Ele é um cara que conhece, é um cara experiente, então assim, não tem razão nenhuma hoje de trocar, né? E o João Rodrigues, acredito eu que futuramente, talvez a médio prazo aí, provavelmente ele vai estar num posto também. Então isso que eu digo, assim, o Santa Catarina tem esse privilégio, né? De não ter, graças a Deus, de não ter um petista botando a mão na máquina pública. Vocês podem ter certeza que esse é um desastre. Ô Danilo, até olhando, aí a gente olha como analisando o cenário, você é uma pessoa, por exemplo, que é muito presente em rede social, tem defendido muito sua posição em rede social, isso já ajuda muito, na minha opinião, em pré-campanha, né? Já desde o ano passado, você tinha, né, um conteúdo já, então você tem passado muito essa imagem dessa defensora de direita, até fazendo parte de grupos. Eu lembro você trouxe o Padre Kelmo aqui, enfim, não precisamos nem falar do teu posicionamento e como tens aparecido no teu posicionamento, né, manifestando suas opiniões em rede social. Agora vamos falar sobre isso em pré-campanha. Uma campanha para deputado federal, uma campanha muito renhida, uma campanha difícil. Eu queria que você falasse um pouco assim,
tua campanha já, ou tua pré-campanha, juntamente com esses grupos, enfim, né, teus apoiadores, se vai conseguir espalhar o teu nome pelo estado, né? Porque aqui dentro de Brusque, enfim, tem todo um grupo aqui, né? Que a gente sabe, que enfim, ser conhecido aqui na cidade, mas é necessário também espalhar o teu nome pelo estado. Como é que tu tá pensando em fazer essa situação aí? Assim, Rodrigo, na verdade essa vez a gente tá muito tranquilo, por quê? Porque, como eu falo, né, o Podemos, ele é um partido muito estruturado. Certo. Então, assim, ele é um partido muito organizado. Na campanha de 24, quando eu fui candidato a prefeito aqui em Brusque, na verdade nós estávamos no DC, nós tínhamos aí 16 pessoas só, era um partido pequeno, um partido que não tinha nem tempo de rádio, não tinha tempo de nada, né? Então, era a gente sozinho, solitos, né? Vamos dizer assim. Agora não, então agora a gente tá num partido estruturado. Então, Danilo em Brusque, você pode esperar que vai ter muito barulho, nós vamos fazer muita campanha em Brusque, nós vamos fazer muito alvoroço em Brusque. Por quê? Porque a gente quer mostrar para a cidade de Brusque que existe alguém de fato tá pensando na boa política, para as pessoas conhecerem o Danilo. Né? Quem já está aí, as pessoas conhecem os outros pré-candidatos. Agora elas vão ter a oportunidade de conhecer o Danilo. Em nível estadual, só para tu teres uma noção, a gente parte daí, eu tô com 311 mil seguidores no Instagram. Desses 311 mil seguidores do Instagram, pela métrica que o nosso pessoal, nossa equipe levantou, 65% a 69% é de Santa Catarina. Então nós estamos botando aí hoje tranquilamente mais de 100, 150 mil seguidores de Santa Catarina. Nós temos 30 milhões de visualização. Dessas 30 milhões de visualização, às vezes o cara pode achar, mas é impulsionado. Não, eu tô contando a visualização orgânica. Na unha. A impulsionado já é outro patamar, sim. Né? Mas a orgânica, tranquilamente, só nos 5 cidades, Brusque, Joinville, Blumenau, Itajaí e Jaraguá, se eu não estou enganado. Não, Florianópolis, só ali representa, eu acho que de 12 a 15%. Então nós estamos botando só em Brusque quase 800 mil visualizações mensal, não é só Brusque. Então assim, ó, eu acredito que se a pessoa tá vendo o Danilo, a pessoa tá seguindo, é como eu falo, o meu Instagram, ele é um Instagram político de direita conservadora, então dificilmente alguém da esquerda vai me seguir. Por quê? Porque é 4, 5, 10, 12 vídeos no dia metendo-lhe o cacete. Por quê? Porque é o meu jeito de ser, eu sou assim. Então assim, ó, o cara que me segue, o cara que engaja, provavelmente adere às ideias do Danilo. Se isso vai refletir lá na frente ou não, aí é o processo eleitoral que vai dizer. Só que eu tô muito tranquilo quanto a isso. Então, hoje é como eu falo, assim, eu recebo mensagem de lá do sul do estado, eu recebo mensagem lá do extremo oeste do estado, eu recebo mensagem do norte do estado, né? Pessoas que querem que eu vou lá, pessoas que estão assim, ó, a gente tá organizando agora meio que uma caravana, sabe? Para quê? Pra gente poder pegar esses contatos e a gente começar agora a correr para as pessoas verem presencialmente o Danilo. Então assim, é um trabalho que está sendo levantado, temos aí 6 meses pela frente, né? Onde eu vou ter mais tempo ainda para poder crescer, né? Então, como eu falo, assim, o meu trabalho, cara, ele é um pouco diferenciado porque eu não tenho a rejeição da velha política, entendeu? Eu não tenho essa rejeição que todo mundo já sabe quem são os candidatos. Eu tô chegando e tô passando uma nova mensagem, uma mensagem que de fato é aquilo que eu acredito que é aquilo que por isso que eu entrei na política, porque senão eu ficaria no meu canto, muito bem obrigado, bem economicamente, bem com a minha família e tá tudo certo. Né? Hoje eu corro o risco a qualquer momento de bater a Polícia Federal ali em casa, porque eu sei que antigamente era fácil defender o Bolsonaro. 2018, se eu defendesse o Bolsonaro, era fácil. Né? 2022 era fácil defender o Bolsonaro, o máximo que tu ia ter era um petista enchendo o saco na orelha. Hoje em dia não, para tu defender o Bolsonaro, a qualquer momento tu pode ir preso. Então assim, hoje são poucos que têm essa coragem, e eu tenho essa coragem. Então o que eu tô fazendo? Eu tô usando esse instrumento para mostrar para a população que cada um pode fazer um pouquinho. E aí o resultado prático é isso que eu te falei agora. São 30 milhões de visualização por mês, né? Onde as pessoas, na sua grande maioria, estão engajando, né? Estão engajando, estão comentando, estão compartilhando, estão, sabe? Tem mensagens que a gente às vezes tem que deixar um pouco de lado, porque, né, a gente sabe que existe o radicalismo total, amplo, né? Mas assim, então, e eu quero mostrar isso para a comunidade, assim, que é possível a gente fazer uma política diferente. O Danilo, sendo eleito, confirmado candidato e sendo eleito, fica 4 anos no cargo? Cara, com certeza. Ou sai para disputar uma prefeitura? Com certeza. Na verdade, assim, ó, Brusque pode ter certeza que o Danilo sendo eleito, ele vai lutar pela cidade. Aqui eu não estou só falando de emenda, né? Porque isso aí é o de menos. Mas eu vou ficar 4 anos, nós vamos montar um projeto, como eu falo, assim, ó, eu tenho um projeto que não é pessoal, é um projeto de movimento conservador. Então eu quero que a cidade de Brusque, região do estado, o estado de Santa Catarina, principalmente, seja comandada pelo movimento conservador.
com foco na família, entendeu? Defender o pai, defender a mãe, defender os filhos, sabe? Então, assim, o do Estado, porque o Estado quer destruir a nossa família, cara. A cultura quer, assim, não adianta a pessoa dizer, não, isso aí é teoria da conspiração, mas quando uma criança, a gente vê de 16, 17 anos, entra na droga, cara, não tem como dizer que é teoria da conspiração, né? Porque quem é que incentiva a utilização? Olha as músicas que se tocam, né? Ou é promiscuidade, ou é sexo, ou é droga. Não tem nada de diferente, cara. Hoje tu pega as escolas públicas, tu não vê hoje o ensinamento de músicas clássicas, tu não vê nada mais disso. Hoje essas criançadas nem sabem mais o que é isso aí. Então por quê? Porque isso é proposital. Então o movimento que eu quero fazer é isso, sabe, Valdomiro? Então eu não tenho esse apego assim, o Danilo tem que ser prefeito, tem que ser vereador, não. O Danilo tá aqui para iniciar um projeto que é uma semente que nós começamos em 2024, onde eu tive essa oportunidade de, nos debates, mostrar um pouquinho a nossa ideia de gestão. Agora eu tô conseguindo mostrar a nossa ideia política de Estado, aquilo que a gente visualiza de Estado, né, que é o que faz um deputado federal. Então o deputado federal ele tem muita força nesse sentido de querer justamente alterar legislações ou aumentar ou diminuir o Estado. No meu caso é diminuir o Estado para não atrapalhar as famílias, né? E aí, meu amigo, dali para frente, evidentemente que vai surgir novos Danilos, né? Vai surgir Valdomiros, ou seja, pessoas que venham para justamente somar nesse movimento conservador, que é isso mais ou menos que o Bolsonaro fez em nível nacional. Então muitas pessoas não entendem, acham assim, o Bolsonaro, o cara inconsequente, o cara não. O que o Bolsonaro fez foi simplesmente personificar uma indignação popular que estava presente até 2018. Então, assim, o Bolsonaro, quem teve a oportunidade de estar com ele pessoalmente, sabe que ele é um cara totalmente desapegado para aquilo que é dele. No sentido de que, cara, ele não tá nem aí se ele vai preso, ele não tá nem aí porque ele sabe que ele não fez nada de errado, ele não cometeu corrupção, ele não matou ninguém, ele não traficou. Na verdade, ele tá sendo preso porque mete pau no sistema. Então, quem mete pau no sistema tem que estar já preparado para isso. Então, eu brinco sempre com a minha esposa, né? Vamos dormir junto hoje porque amanhã eu já não sei. A gente não sabe, porque hoje, infelizmente, a insegurança jurídica que tem o Brasil é isso aí. Então, é por isso que a gente está entrando nesse jogo, para querer mudar isso, para mais pessoas fazerem esse movimento e aí sim o Estado começar a olhar para o cidadão e dizer, peraí, gente, a população tem força. Então vamos começar a ouvir a população, porque até hoje, cara, o cara aplica 7 bilhões em multa para caminhoneiro, entendeu? Então assim, isso não é um absurdo, 7 bilhões. Então assim, tem caminhoneiro aí que vai ter que trabalhar 6 vidas para poder pagar a multa, porque ficou lá parado na rodovia. E outra coisa, e quem incentivou a ficar parado na rodovia? O pessoal, não, foi o Bolsonaro. Não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro falou no YouTube, ele tem um discurso dele onde ele fala, pessoal, não é o fim do mundo, nós vamos retornar, vamos tocar nossas vidas, que daqui a 4 anos nós estamos de volta. Ele falou isso. Só que tem muita gente agora da velha política, né, que incentivava os caminhoneiros e agora estão dizendo que tem que ter uma alternativa ao Flávio, tem que ter uma alternativa ao Lula, entendeu? Botou no rabo do caminhoneiro, o caminhoneiro agora tem que pagar multas milionárias e a velha política vem como a salvação da jogada. Não, nós somos os moderados. Cara, digo pra vocês, o Brasil está caminhando cada vez mais ou para a esquerda ou para a direita. Esse ano vai ser um ano decisivo na economia brasileira. Não vai existir centro no Brasil. Vocês podem ter certeza, todas essas candidaturas que estão se formando aí em nível federal, presidente, eu vi agora uma pesquisa para o governo do estado de São Paulo, se eu não me engano, acho que dá Tarcísio 49, o Haddad 42, se tu tira Haddad e bota Tebet, dá 41. Os outros vêm lá com 2%. Por quê? Porque o povo tá cansado, cara. O povo tá de saco cheio desses caras que pagam o churrasco, pagam o carreteiro, pagam o feijão. Aí quando chega lá na época da eleição, dão um trocadinho, o cara vota e depois 4 anos o cidadão se ferrando aí na fila do SUS. Né? A gente pega o nosso SUS totalmente defasado a tabela. Entendeu? E por quê? Porque infelizmente, nós não temos pessoas que pensam nisso. Então o Danilo, sabe, respondendo a tua pergunta, Valdomiro, é nesse sentido. Eu não tenho apego a cargo, eu tenho apego a projeto e a movimento. Então pode ter certeza que eu ganhando, né, conseguindo sucesso, nós vamos ficar 4 anos e novas lideranças vão surgindo aí para tocar esse movimento. Como é que você está vendo a candidatura do Flávio Bolsonaro hoje? Tá fantástica, cara, porque assim, o que eu posso te dizer? Na verdade, ninguém acreditava. Né? Então nós vínhamos defendendo isso já meu Deus, mais de ano atrás, dizendo que não, o Brasil não vai recuar no sentido de ser um movimento conservador e de direita que está avançando nas instituições, né? E quando o Flávio, na verdade o Jair,
fez essa indicação pro Flávio, eu me lembro que teve aí uma discussão, não, isso é um absurdo, tem que ser Tarcísio, tem que ser tal. Eu falei, gente, não vai ser o Tarcísio primeiro, porque o Tarcísio está fazendo um bom governo em São Paulo. Cara, São Paulo é a terceira economia, né? Na verdade, o estado de São Paulo é a segunda economia do Brasil. O município de São Paulo é a terceira e a União é a primeira. O Tarcísio está fazendo um baita de um governo estadual. O Tarcísio é muito leal à pauta bolsonarista, mas eu digo bolsonarista aqui entre aspas porque é a pauta da direita, né? A pauta dos conservadores. Muito embora ele não seja tão polêmico, mas ele é um cara leal, é um cara amigo deles. Então o que acontece? Jamais ele ia sair para ser candidato a presidente, ele não ia fazer isso aí. E aí tem o Flávio. Na verdade teria o Eduardo, só que em virtude dessa perseguição que estão fazendo com o Eduardo, né, inclusive vão tirar até provavelmente o cargo dele na Polícia Federal, só porque ele foi lá nos Estados Unidos, e aí tu vê que absurdo que tá esse país, né? Mas enfim, então tem o 01, né, que a gente fala que é o Flávio. O Flávio já nas primeiras 2-3 semanas já cresceu de uma maneira extraordinária, né? E pode ter certeza, cara, eu ainda arrisco o seguinte, que o Lula não será candidato. Eu sempre gosto de trazer essa alternativa, porque eu vejo que o Lula, ele tá com 80 anos, ele não pode sair por baixo. Então ele tá vendo que a coisa desandou. A gente vê pelas atitudes, é como eu digo para você também de casa, é o seguinte, nunca, quando eu ver uma matéria de televisão e tal, um político falando, sempre preste atenção nos bastidores e não naquilo que é falado, né? Então o que a gente vê nos bastidores do Lula é o que? É um suicídio econômico para tentar se manter, que a gente vê que é a última sacada que ele tem, né? E pode ter certeza que se o sistema perceber que o Lula não vai vingar, o sistema vai dar um jeito de cortar a cabeça do cara. E por isso que eu digo para vocês que corre-se o risco do Lula não ser candidato para tentar passar aquela imagem da moderação, vamos, né? Mas tá aí. O que eu digo para vocês é que a visão que a gente tem é que o Flávio vem forte, o Flávio provavelmente vai ganhar essa eleição, né? Nós não podemos esquecer que esse ano é o Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, então não é aquele demente do Biden que permitia todo tipo de sacanagem, interferência em processos eleitorais, né? Eu não estou aqui nem falando das maquininhas, eu estou aqui falando mesmo do processo eleitoral, porque a gente sabe que foi uma coisa totalmente desigual, né? Então o Jair Bolsonaro tinha que tirar todos os programas do ar, enquanto o Lula podia falar o que quisesse, né? Então eu acredito que esse ano não vai ter isso. E não tendo isso, sendo uma luta mais ou menos igual para igual, vocês podem ter certeza que o Flávio ganha essa parada. Bom, são 8h40. Agradecer ao nosso amigo Danilo Visconti pelo bate-papo aí, né? Confirmando agora então sua pré-candidatura e desejar sucesso aí na empreitada. Certamente vamos falar muitas vezes ainda até outubro, né, Danilo, por aqui. Sim, Valdomiro, eu que agradeço sempre o espaço da Rádio Cidade, né, Rodrigo, porque como eu falo assim, ó, a parte da comunicação social é isso, né? Permitir com que as pessoas que estão lá no outro lado aí seja agora no monitor ou seja no rádio, né, no celular, elas possam ter o máximo de informação possível, né? Então é aquilo que o Olavo de Carvalho sempre falava assim, na verdade a mídia, educação não tem que ter, exemplo, educação sem partido ou mídia sem partido, não. Tem que ser mídia de todos os lados, sabe? Então, para ouvir todas as opiniões, seja de direita, seja de esquerda, e deixa o ouvinte tirar a conclusão dele. Né? Então o que vocês fazem aqui é fantástico, porque vocês chamam todo mundo, né, para ter essa oportunidade de passar a visão que tem do mundo, né? E aí o cidadão que está ouvindo aí vai tirar as conclusões deles. Então eu só tenho que agradecer esse espaço de vocês, principalmente em 24, quando nós não tínhamos nada, né? Um partido pequeno, o único espaço que a gente tinha para falar é quando vocês liberavam as entrevistas. Então, para nós isso aí é fantástico, né? E para você que está em casa, eu quero deixar esse recado assim, ó, continue lutando pelo Brasil, não desista do Brasil, né? Não desanime. Tire essa visão de que político não presta. Pessoal, é sempre os mesmos que não prestam. Então, nós que não temos rabo preso com ninguém, nós que não temos teto de vidro, nós que não temos medo de ninguém, nós temos que enfrentar. Porque se lá na frente, como eu digo, acontecer qualquer coisa ruim com o Danilo, pelo menos eu estou satisfeito que eu fiz a minha parte de plantar uma semente. Se não acontecer nada de ruim, vocês podem ter certeza que eu vou incomodar pra caramba. Eu vou incomodar as autoridades, eu vou incomodar o sistema, porque é para isso que a gente veio. Né? Que nem de Olavo de Carvalho, a gente veio para acabar com esse comodismo e não para ficar criando comodismo. Eu não sou um cara acomodado. Então, quem quiser fazer parte desse projeto, peço para seguir aí o Danilo Visconti Oficial, @Danilo Visconti Oficial no Instagram, né? Então lá você vai ver muito vídeo. A gente tá com um projeto também, temos um site, o danilovisconti.com.br. Nós temos uma comunidade onde a gente está começando agora a fazer leituras políticas, ensinamentos políticos, justamente para que essa juventude possa surgir com essa visão conservadora. Porque, gente, ser conservador não é chato.
né? Porque a gente tinha aquela visão assim, principalmente nós quando éramos novo, que conservadorismo era careta, era chato pra diabo. Não é. É o que hoje resguarda a sociedade. Porque se nós não tivermos isso, vocês podem ter certeza que o Brasil vai cada vez mais pro buraco, né? Então, obrigado a todos, uma boa semana aí para todo mundo, que seja de sol, né? E também que não seja tanto calor.